Fala, Daniel. Boa noite, amigos. Aqui é o Daniel Eugênio, amigo camarada. Queremos convidá-los para o nosso bate-papo nessa live dessa noite, no dia especial, um dia muito importante. Eu estou hoje com a camisa aqui do Brasil. Hoje é 7 de setembro, é um dia muito importante para a independência do Brasil. E a gente que tem viveu muito a vida militar, estamos hoje, vocês já me conhecem, alguns já me conhecem, né? Sou cirurgião dentista há muitos anos, mas queria lembrar hoje dessa data importante que eu fui militar durante 15 anos do Exército Brasileiro, com muita honra, né? Nós servimos o Exército no Rio de Janeiro, servimos em Manaus, servimos na Força Interamericana de Paz na República Dominicana, e nós temos, assim, um amor muito grande pela pátria brasileira, porque aqueles que ficaram 15 anos, eu fui terceiro sargento, segundo sargento e primeiro sargento nas Forças Armadas Brasileiras. Servi no Instituto de Biologia do Exército, ali ao lado do HCE. E foi muito importante, e quero lembrar a você nessa data hoje, 7 de setembro, muito importante para nós brasileiros. Vamos valorizar nossa pátria, vamos sonhar, convido você a sonhar com as nossas ideias. Nós temos hoje várias ideias interessantes. Hoje estaremos falando sobre meio ambiente e sustentabilidade, um tema importantíssimo para o país, importantíssimo para nossas cidades. As nossas cidades precisam ter isso. Bom, aí estamos esperando os senhores que estão entrando aí com a gente, acessando. Muito importante que vocês fiquem conosco neste momento e interajam conosco para que possa perguntar sobre a importância do meio ambiente na nossa cidade, na nossa vida, né? Hoje nós temos um problema seríssimo no Brasil, no mundo, que é a pandemia. Essa pandemia veio para modificar os nossos hábitos. Hoje a gente está aqui, mas eu estou aqui, nós estamos com a nossa máscara aqui, estamos no ambiente preservado à distância. Dizer a vocês que nós hoje estaremos mudando, a partir de agora, desde quando chegou a pandemia, em março até agora, nós mudamos os nossos hábitos e os hábitos foram mudados para melhor. Bom, hoje, depois da minha apresentação, quero agradecer a vocês, a Andréia, que já está com a gente aqui, que avisa os nossos amigos aí que estão conosco. Andréia Ventura, nosso, muito obrigado pela sua chegada aqui. Fico contente de você estar conosco e aos nossos amigos que vão estar conosco também. O tema hoje é importantíssimo. Homens públicos precisam conhecer profundamente aquilo que se propõe ou que estão discutindo. Nossas ideias são importantes. Nós tivemos a live da semana passada que falamos sobre saúde e agora vamos falar sobre meio ambiente, sustentabilidade nas cidades. O que seria meio ambiente, né? O que vem a ser isso? Que tema? Qual a importância desse tema, né? Hoje nós estamos recebendo um grande amigo meu de muitos anos, uma pessoa importantíssima na nossa cidade, o professor Raulmir dos Santos, professor de Duque de Caxias, ativista ambiental, uma pessoa que tem um conhecimento profundo disso, é fundador da Frente para o Desenvolvimento Sustentável das Cidades há mais de 7 anos. Eu conheci através de vários vídeos falando sobre sustentabilidade, né? Criador do site, tem um site que ele criou, www, nós vamos ver, aí ele vai falar sobre o site também, da importância desse site. Aí estão vendo aí o site que ele criou, vocês podem acessar também. Há mais de 7 anos que ele trabalha nessa ação de comunidades, de ambiente, meio ambiente, briga muito por isso, é um ativista estudioso de engenharia ambiental sustentável. Então, nós hoje vamos ter a companhia, a parceria, e vamos interagir, e vocês poderão perguntar também. A live, na realidade, é para você me conhecer, ou conhecer a nós, e discutirmos um tema muito importante para as cidades, que as autoridades precisam estar atentas para este tema importantíssimo. Tá? Eu quero aqui fazer a apresentação
do meu amigo, do professor Raul, que ele possa dar a boa noite para todos nós. Boa noite, Daniel. Boa noite você que nos ouve e nos assiste nessa tarde, noite de hoje. Agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de poder conversar com a cidade do Duque de Caxias, conversar com todos vocês, e nós estamos aqui para receber a participação de todos vocês para que a gente possa melhorar a nossa cidade. Eu agradeço e vamos em frente, que tem muita coisa para a gente conversar, doutor Daniel. O professor Raul é meu amigo de muitos anos e a gente já militou, trabalhou em projetos interessantes, né? Ele, posso dizer o currículo dele, de outras coisas, ele foi diretor do Museu Duque de Caxias, na cidade do Duque de Caxias, lá na Taquara, e ele conhece profundamente a parte cultural, sustentabilidade também, o Parque Municipal da Taquara, conhece muito isso. Mas, para nós darmos início ao nosso bate-papo, queria que vocês fizessem as perguntas também, que fosse interessante para a cidade de Duque de Caxias, que é nosso propósito de falarmos sobre sustentabilidade, meio ambiente e sustentabilidade. Professor Raul, para que nós possamos entrar, você vai me definir o que é uma definição de meio ambiente. O que vem a ser meio ambiente? Sustentabilidade também. É isso. Meio ambiente é tudo aquilo que nos rodeia, né? É onde nós estamos inseridos, é onde nós vivemos. Existe o meio ambiente de cima, o do meio, é o meio que nós estamos, e o meio ambiente de baixo, que são os mares, né? A própria terra, né? Então, é importante que a gente saiba que essa conversa sobre meio ambiente sustentável é uma conversa longa, uma conversa que envolve todos os outros temas. Falar de meio ambiente, Daniel, é falar de educação, é falar de saúde, é falar de transporte, mobilidade urbana, né? Falar de meio ambiente é falar de empresas, é falar de alimentação, é falar de plantação, é falar de clima. Então, o meio ambiente envolve todas essas questões, né? E hoje, mais do que nunca, nesse momento de pandemia, e eu quero aproveitar e parabenizar desde já, Daniel, porque você foi convocado para conversar com a cidade sobre pandemia, e isso é muito importante, sobre como a cidade vai ficar depois do pós-pandemia. Porque essa é a preocupação de todos nós que amamos a cidade e queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui eu quero agradecer desde já o deputado Áureo, que fez essa convocação para que você viesse participar nesse momento, né, na cidade, e que você viesse também ajudar, como cirurgião dentista que você é há mais de 40 anos na cidade, trazer toda a sua experiência e ideias para que a cidade ela possa melhorar a sua qualidade de vida. Então, meio ambiente, Daniel, deixa eu pontuar aqui mais um pouquinho, meu amigo. Então, o meio ambiente hoje, no mundo, né, é a grande preocupação de todo mundo, né? A gente hoje se preocupa com a maneira de viver, com a forma pela qual a gente trata as pessoas, onde a gente mora. Então, isso inclui um conjunto de atitudes que a gente precisa melhorar. O ser humano é esse ser, né? Ele buscou conforto, né? E ele foi construindo ao longo dos anos, ao longo da sua existência, forma de viver melhor. Essa forma de viver melhor trouxe prejuízo, deixaram algumas pegadas, muitas pegadas pelo mundo. E hoje a gente enfrenta toda essa dificuldade. Então, meio ambiente, falar de meio ambiente é falar da vida, de todas as vidas existentes. E é um tema complexo, porém, a gente hoje vai tentar falar de algumas formas aqui sobre a cidade, o estado, e levar algumas ideias, né, e ouvir também algumas ideias daqueles que estão nos ouvindo agora, estão nos assistindo, participando, para que a gente cresça junto e a gente consiga caminhar de uma forma com mais qualidade de vida. Raul, eu fico contente de você ter um conhecimento profundo, e a gente que está hoje numa proposta para uma cidade, é importante que a gente fale com as pessoas que estão nos ouvindo ou que estão interagindo conosco sobre a importância disso. Então, temos vários temas, e eu vou agora levantar um que a gente pode discutir, que atinge toda a cidade em si.
Nós temos hoje, na cidade de Duque de Caxias, para você ter uma noção, e para quem está nos ouvindo, 919.570 habitantes, segundo o último censo. Nós temos hoje 13,5% da população acima de 60 anos, que são aposentados, que tem nessa população de mais de 100 mil habitantes do Duque de Caxias, nós temos 70% aposentados, que ganham praticamente o salário mínimo, e vivem em casas simples, e vivem na nossa cidade, que é 100 mil pessoas, é muita gente, né? E o que atinge, o que tem a ver o meio ambiente com essas pessoas? Vamos pensar só num foco, tem outros que nós vamos falar, mas uma agora sobre o lixo. O que vem a ser o lixo? Qual é o problema do lixo na nossa cidade? Eu quero destacar aqui que nós hoje, na cidade do Caxias, gastamos mais ou menos quase 4,5 milhões por mês para a coleta de lixo. E o que a gente deve fazer? E aí a população, como devemos agir diante da modernidade que chegou, diante de tudo aquilo que chegou, das pilhas, dos telefones celulares, dos pets que chegaram e eles são poluidores do meio ambiente. Como nós devemos tratar a população e como o poder público deve agir, ou qual a sua experiência nisso, para que nós possamos dar soluções sustentáveis a esse tema de lixo domiciliar. Você puxou um assunto complexo e um assunto que depende dos agentes públicos, da iniciativa privada, depende dos moradores, depende da escola, da estrutura educacional da cidade, depende da vontade política de se querer fazer, né? É uma mudança que não vai acontecer de uma hora para outra, mas que se deve trabalhar desde já. É preciso que a gente comece muito rápido a fazer esse tipo de investimento de mudança sustentável, né? O mundo hoje pede isso, o mundo hoje fala disso, né? A cidade de Duque de Caxias, doutor Daniel, é uma cidade que a gente percebe que tem uma dívida muito grande com relação ao meio ambiente. Essa dívida é perceptível e a gente sabe, porque todos que conhecem a cidade sabem dos problemas que a cidade tem. Então, assim, ganhar ou perder com os resíduos sólidos urbanos? Depende. Quer ver uma coisa que aconteceu na nossa cidade, muito interessante? Aqui nós tivemos 2 eleições em que o resíduo sólido, o lixo, fez um candidato perder uma eleição e fez o outro candidato ganhar. Só que depois, quando terminou o processo, né, o que aconteceu? Ninguém fez nada. Não houve nenhuma mudança. Depois tivemos uma outra situação. E, de novo, um candidato perdeu, outro candidato ganhou. E também não aconteceu nada. Continuou a mesma coisa. Então, assim, é preciso que a gente pense a cidade que a gente idealiza. As nossas ideias precisam ser colocadas em prática e a gente precisa repensar a nossa cidade. Então, quando a gente fala de meio ambiente e a preocupação dessa população enorme que o senhor citou, de quase 1 milhão de habitantes, com tantos idosos, é preciso repensar essa cidade. Essa cidade ela precisa ser reavaliada. E quem reavalia? São pessoas que estão nos ouvindo, pessoas como o senhor, né, que se prontificou a conversar com todo mundo, colocar suas ideias, para poder a gente formar opiniões diferentes, opiniões melhores com relação à cidade. Então, eu vejo que hoje a gente precisa trabalhar as escolas são fundamentais nesse processo todo. É importante que a gente mude muitos hábitos, né? Porque uma coisa que eu fico pensando, Daniel, só para concluir, uma coisa que eu fico pensando, como é que a gente pode descascar uma cenoura na nossa casa e uma batata na nossa casa, e essa casca da cenoura e da batata parar lá exatamente no lixão, lá no aterro sanitário? É inconcebível que essa casca chegue lá saindo da nossa casa. Nós precisamos reavaliar isso, porque os países em primeiro mundo já reavaliaram e já não permite que essa casca chegue lá. Entendeu? Pode falar, Daniel. A minha preocupação, você que está há muitos anos nesse tema,
efetivamente, eu sabe que eu gosto desse tema, mas eu não sou aliás, eu sou um camarada que preocupado com isso, muito preocupado com isso. Mas eu vi na minha vida aí, tive alguns momentos que eu fui trabalhar com agricultura na cidade de Guapimirim. Então, dentro daquilo, eu vi uma coisa muito interessante. Você acabou de falar aí sobre a cozinha, né? Ainda vamos chegar lá no lixo. Falou sobre reaproveitamento, como é que pode fazer. Então, eu fico preocupado, por que, Almir, por que nas escolas nossas não tem uma compostagem da alimentação da merenda escolar? Nós temos em Caxias mais de 170 escolas. E por que essas escolas não fazem o reaproveitamento para compostagem para que possamos ter hortas nas escolas? Isso é uma grande ideia. Agora, será que é maluquice? Será que a gente pode modificar o comportamento das crianças? O que você acha? Qual a importância de nós botarmos na escola uma tese ou um grupo que possa ensinar tanto as merendeiras, a direção, os professores e os alunos para mudarem o seu comportamento? Você acha isso viável? Claro, perfeitamente viável. E isso pode acontecer, né, num processo de educação ambiental estruturado com programas direcionados para isso, envolvendo todas as escolas, né, a direção da escola com os alunos, os pais. É importante que os pais estejam participando dessas atividades, né, de educação ambiental. Nós podemos mudar isso, né? As empresas, por exemplo, Daniel, as empresas que recolhem lixo nas cidades são muito engraçadas. Eu acho até que tem que criar leis em função dessas empresas. A empresa hoje faz a coleta do lixo na cidade e joga no outro lugar. Vai lá, põe, bota um caminhão e joga no outro lugar. Então está na hora de se entender que essas empresas elas precisam ter mais responsabilidade ambiental. Não basta tirar o lixo de um lugar e jogar no outro. Ela precisa falar com a comunidade, ela precisa criar encontros, distribuir informações, dizer como cuidar, por exemplo, dos resíduos orgânicos dos lares das casas. A escola, por exemplo, que ali que nascem as ideias, ali que nascem as formações da criança, a criança começa a trabalhar o social, o ambiental ali, pode fazer isso que você está falando, ao invés de pegar o alimento, as caixas que sobra das escolas, ao invés de jogar no caminhão do lixo, pode fazer um programa dentro da escola. Isso até pode funcionar com cada diretor da escola, né? E as leis, nós precisamos ter leis, né? Tem gente que pensa que não precisa mais ter leis, que as leis estão prontas, mas isso não é uma verdade. Existem muitas leis para serem feitas para poder agregar, né, e fortalecer essa ideia de sustentabilidade também com resíduo sólido, né? Porque hoje eu fico muito preocupado, porque a gente está distante da realidade dos países do primeiro mundo. Nós estamos muito distantes. E a gente tem que começar agora, a gente está atrasado, era para ter começado ontem essa revolução, essa mudança. Deixa eu falar com você o seguinte, que você me falou aí dos contratos do caminhão que recolhe o lixo e que leva para o lugar. Mas se o status quo que está aí, não tem lei que diz que onde vai, porque não tem usina de reciclagem. Como é que vai fazer? Como nós poderíamos resolver o lixo domiciliar, em princípio, porque tem lixo industrial, tem outros tipos de lixo domiciliar, que é colhido. Aliás, quero dar aqui os parabéns, nossa cidade tem uma coleta de lixo razoável, não temos, pelo menos não tem no bairro onde a gente mora, que a gente vive em Caxias, não tem tido nenhum problema. Há uma coleta lá na minha rua, segunda, quarta e sexta, correto, 5 para as 7 horas da manhã o caminhão passa, muito legal, está de parabéns aí os nossos gestores dizendo disso. Mas eu queria dizer o seguinte, para onde você falou, o caminhão pega aqui e joga ali. E o que está faltando para que isso não seja jogar aqui ali? Qual é a sua sugestão que nós poderíamos fazer numa legislação futura ou numa proposta de ideias que possam surgir para que possamos não transformar o lixo de um lugar para outro sem fazer a reciclagem, que é a palavra no momento. O que você acha? Olha só, Daniel, o maior lixão da América Latina está em Brasília. Estudos recentes foram feitos e mostraram que se hoje transformasse aquele lixão num aterro sanitário, né, porque lixão já passou da conta, mais de 60%, mais de 50% das cidades brasileiras
elas têm ainda lixões, né? O aterro sanitário foi criado para tentar resolver, só que os aterros sanitários também não resolvem. Na cidade, por exemplo, em Brasília, se fosse fazer um aterro sanitário lá, ele duraria 10 anos, 11 anos. É muito pouco tempo de duração. Então, o aterro sanitário não é a saída. Os países de primeiro mundo, o que fizeram? Eles criaram usinas de reciclagem. Usinas, sim, usinas. Porque as usinas, elas reciclam a quase 100% do lixo de toda a cidade. As usinas, o que elas fazem? Elas recolocam, elas reciclam, colocam no ciclo de novo aqueles materiais que são possíveis de colocar no ciclo. Então, o lixão que existe e os aterros sanitários que existem deve ser trocado por usinas. E a lei, é importante falar dessa lei, a lei 12.300... Mas existe lei para isso? Existe lei existe. Sim, Daniel. Doutor, existe leis, a lei 12.305 de 2010, de 2010, ela traz de forma clara o que se deve fazer, mas o que houve, o que aconteceu foi que travou, essa lei é uma lei travada desde 2010. Então, o término, o fim dos lixões, né, não conseguiu, as cidades não conseguiram alavancar isso. Mas por que elas não conseguiram? Elas não conseguiram porque simplesmente as cidades não direcionaram recurso para tratar os resíduos sólidos. Eles não viram com atenção que pode ser criado consórcios, não viram com atenção que pode ser criado cooperativas. Eles não viram com atenção que o olhar para o meio ambiente, né, nessa questão sustentável deve estar no coração, deve preservar a vida. Então, como que você faz isso? Você faz isso criando leis municipais. É preciso que as cabeças pensantes, as ideias, elas venham trazer mudanças para as pessoas. É isso que nós estamos precisando. O governante precisa ter um olhar moderno, um olhar para frente, porque senão nós vamos ficar nessa eterna situação. Vai vir mais uma eleição aí, que está vindo, né, inclusive, o cara vai jogar o lixo na rua e o outro vem, ganha o lixo e fala de lixo e ganhou a eleição por causa do lixo. Isso é uma vergonha. Caxias e as cidades não pode alguém ganhar uma eleição porque o outro jogou lixo, tem muito lixo. Os lixos têm que ser zerados, né? O lixo, eu quero até explicar aqui a questão do lixo, porque a gente fala lixo, mas na verdade o termo técnico para isso são resíduos sólidos urbanos. E esses resíduos existem nas empresas, existem nas casas, que são resíduos orgânicos, existe também em indústria, existem vários tipos de resíduos orgânicos. Tudo aquilo que a gente usa e depois não pode ser mais usado, ele transforma-se em resíduo sólido urbano. Então, nós precisamos ver isso. A cidade de Caxias tem aí a Petrobras, né, que está ali com a refinaria, refinaria de Reduc. Temos ali também um passivo ambiental ali negativo, que foi pó de broca lá na Cidade dos Meninos, que aconteceu... aliás, me permite um pouquinho, Almir. O pó de broca é um problema seríssimo aqui na nossa cidade. Nós temos hoje a Cidade dos Meninos, que é um grande entrave na nossa cidade. A Cidade dos Meninos tem 19 quilômetros quadrados, do tamanho de Nilópolis, da cidade de Nilópolis, e está lá parada há mais de 70 anos. A cidade de Caxias tem 76 anos. Ela foi emancipada. E nós temos ela. E antes disso, já havia aqui, lá na Cidade dos Meninos, nessa área. E ela está por causa do pó de broca. E qual seria, na sua cabeça, na sua gestão que você daria para os próximos governantes, qual seria a sugestão para que pudéssemos ter um uso daquela área? Você falou sobre reciclagem. Eu queria chamar a atenção o seguinte: qual é a importância de uma usina de reciclagem nos distritos? A gente poderia ter aqui, na minha visão, você pode complementar isso, a gente teria hoje usina de reciclagem a cada distrito, a coleta seria a cada distrito, e aí em cada local teríamos a pessoa teria um espaço para que possa trabalhar, o empresário poderia investir. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Queria também agradecer aqui a nossa audiência aqui, agradecer o Elfane, lá de São Bom Jesus, Itabapoana, está nos assistindo, as pessoas estão aqui e também estão perguntando vamos falar sobre pneus. Grande número de pneus
descartadas do meio ambiente pelos veículos automotores. Aí nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas me responda sobre o que eu falei antes, né? Sobre a usina de reciclagem dos distritos, que seria uma revolução. E o que eu quero deixar claro, o que o morador terá de lucro, ou o que ele irá receber com essa usina de reciclagem no seu distrito? As usinas de reciclagem, você que está nos assistindo agora, é bom que você entenda que os países do primeiro mundo, né, Suécia e Espanha e Alemanha, países que investiram pesado na questão de tratamento de resíduo sólido, eles chegaram à conclusão que lixão nunca mais, aterro sanitário também não. O que se tem que fazer? Criar usinas de reciclagem. As usinas de reciclagem, no caso que vamos pegar aqui Caxias, Duque de Caxias, teria que ter leis, né, leis municipais, para garantir essas usinas que podem ser distritais, pode ser nos 4 distritos, pode ser em 2 distritos de forma específica, né, criar essa área, né, porque a usina de reciclagem ela traz emprego, ela gera renda, né, e ela traz também dividendos para aquele que investe nas usinas de reciclagem. Então, pode ser feito parceria pública e privada, pode ser feito parcerias com outro município, porque essas parcerias elas vão garantir de forma que as usinas funcionam. Agora, de onde vem o recurso? Né? Porque alguém deve estar pensando. E os recursos? Ora, os recursos eles já existem, na verdade. Nós temos aí a Petrobras que repassa os seus royalties. Né? No caso de Caxias, tem os royalties. A Petrobras ela repassa os royalties porque é uma compensação que a empresa paga por todo o uso e todos os danos que ela causa impacto negativo na cidade. E são muitos danos, né? Me permite o seguinte, você falou aí que os royalties são dados, no nosso caso aqui, para a cidade. Mas se os royalties são para sustentabilidade, para o meio ambiente, por que não se tem, então, essas usinas de reciclagem? Que seria uma maneira de chamar de economicidade. O que é isso? De economizar, porque o lixo, eu acho que ele daria retorno financeiro para a própria prefeitura, para aqueles gestores. Eu queria que você me explicasse qual é esse problema. Com certeza. Então, existem os royalties, e esses royalties na cidade, né, geralmente o poder legislativo, junto com o executivo, eles criam, né, especificamente a destinação desse recurso, e eles dividem para onde esse recurso vai. A questão é que nós estamos tratando aqui de ter um percentual, que poderia haver um percentual destinado para a criação dessas usinas nos distritos. Poderia garantir isso para que a gente não tivesse esse problema que a gente tem hoje, com lixo, com aterro sanitário, uma cidade suja. As leis são criadas dentro da Câmara Municipal. Né? Então, é importante que nesse momento de pandemia, que vai passar o pós-pandemia, onde nós vamos ter muito desemprego, já está acontecendo a questão do desemprego, né? Onde a gente vai passar por muita dificuldade, que a cidade ela tenha um olhar de modernidade, ela possa aproveitar esse momento, sim, fazer investimento no meio ambiente sustentável, porque o primeiro mundo está fazendo isso. Essa é a verdade, entendeu, Daniel? Então, as leis precisam criar leis específicas sobre usinas de reciclagem, né? Fazendo com que a cidade entenda que essa é a melhor forma de tratar os resíduos sólidos da cidade. Pneus, como você falou, os pneus podem ser todos eles tratados dentro de uma usina de reciclagem também, né? E isso gerar um retorno de várias outras formas, né? Pode falar. Aqui, alguém perguntou aqui, eu quero também agradecer as pessoas que estão entrando aqui. A Regina de Oliveira, lá de Rio das Ostras, muito minha amiga, o Evandro Brasil, nosso amigo, já falei, o professor Natanael de Souza. Então, pessoas que conhecem profundamente o professor Natanael, é um professor muito interessante, também um ativista na área ambiental. E o Glauber, que está também, o advogado, que está aqui perguntando sobre os pneus. A ideia, eu fiquei assim... Você falou que tem os royalties e tal, e eu achei muito complicado, talvez, a dificuldade da cidade não aplicar o dinheiro do royalties
para a sustentabilidade. A solução ambiental, né? A solução ambiental. Por que nós deveríamos ter essas leis? Eu não sabia que a Câmara, o município pode tomar decisões sobre as leis federais. Isso aí a gente tem que depois estudar lá na frente. Mas o que eu vejo é que a sugestão que você dá de criar as usinas de reciclagem em todos os distritos e possíveis distritos seria uma solução viável, econômica e sem gastar dinheiro, daria, vamos dizer assim, economia para a prefeitura, para a cidade. Perfeito. E não teria ônus, não teria gastos, porque às vezes... Porque o dinheiro já existe, na verdade. Os nossos gestores, às vezes, fazem projetos e que tem que ter dinheiro, e a Câmara tem que votar, e aí tem que pensar, porque nenhum vereador pode fazer leis que não tenha da onde vai sair o valor financeiro. Neste caso, seria muito interessante, porque não há fonte, o próprio investimento, o próprio projeto, a própria ideia, ela faz com que seja sustentável financeiramente também. Não é isso? Acho interessante. Perfeito. Isso. É isso. Os recursos, eles já existem, os recursos. São recursos dos royalties da Petrobras e que ele seria direcionado um percentual para que essas usinas elas pudessem ser construídas e assim a gente dá o salto, porque seria um grande salto que a XGS daria. Mas no caso, existe uma outra questão também, porque passa pela vontade política, passa pelo carinho que se tem que ter pela cidade, né? E isso é de fundamental importância. É importante que o governante ele tenha esse olhar de dar qualidade de vida para as pessoas. Enquanto a gente não tiver um governante que tem esse olhar mais profundo e que ele se lance de forma diferente para que a cidade dê os saltos necessários, nós vamos continuar com os mesmos problemas. Os recursos, eles existem. Agora, ele tem que ser direcionado. Os royalties da Petrobras, ele pode ser direcionado um percentual para tratar dos resíduos sólidos, sim, da cidade. Pode, claro que pode. Até porque a compensação que a Petrobras dá para as cidades é exatamente para diminuir esse impacto negativo que a própria Petrobras causa. Né? Nós temos inúmeros problemas com a Petrobras, uma grande empresa que ajuda o Brasil, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo. Tá, tudo bem, tudo certo. Só que essa mesma Petrobras, ela tem que ser aquela que vai dar base para caminhar para energias limpas. Esse recurso da Petrobras, a Petrobras tem que ser aquela empresa que a gente vai saltar com ela, caminhar para ela, para uma nova direção, entendeu? E é isso que nos preocupa. Então, olhar para o futuro, olhar para uma pós-pandemia, onde o mundo todo vai se posicionar de forma diferente, é olhar desse jeito, é olhar dessa maneira. Entendeu, meu amigo? A própria Petrobras, aí aqui em Duque de Caxias nós temos uma refinaria que foi inaugurada em 1954, a refinaria Duque de Caxias, uma refinaria que tem muitos empregos, muito importante. Elas têm feito, pelo menos, royalties para a cidade, deve ser enorme. Eu não conheço, não tenho conhecimento dos valores, mas esses royalties deveriam ser empregados para isso. O que eu queria destacar, professor, é que nós temos que fazer ideias, gestões que passem, que não sejam de 4 em 4 anos, mas que deixem um legado. Isto é que tem que ser feito. Né? Eu quero dizer aqui uma coisa muito interessante, que estudando hoje a história da independência do Brasil, hoje é o dia, 27 de setembro, Dom Pedro pensou na capital do Brasil, 7 de setembro, por isso eu estou com essa camiseta aqui do Brasil. Aí, Dom Pedro falava, era um poliglota, era um homem que governou o Brasil durante 40 anos, no Império, e ele pensou muitas coisas. O Estado de Ferro do Brasil foi inaugurado em 1854, aqui na nossa região, uma Estrada de Ferro espetacular. Ele é uma pessoa que pensava grande e pensou uma coisa muito interessante, tirar a capital. Estou fugindo um pouquinho do assunto, mas só para lembrar do homem pensador. Nós, estou entendendo. Que pensem num futuro da sociedade. Não para mim, que eu já estou com mais de 70, né? Você ainda é mais novo, mas eu sonho para deixar uma cidade para os meus netos, para os meus filhos. Então, eu destacar o seguinte, Dom Pedro
na gestão dele, sonhou em ter a capital do Brasil no interior. Isso no governo dele, até 1870, 1880. Só 100 anos depois, Juscelino conseguiu, em 1958, inaugurar, 1960, inaugurar Brasília. Você vê como demorou. Então, como as ações demoram... Quando eu estou entendendo a questão do legado, que você está falando, mas você falou aí que você está velho. Não, Daniel, você é um cara sonhador, como sempre foi. Você tem espírito de jovem. Você continua aqui discutindo as questões da cidade de forma, olhando para o futuro, né? E dialogando com as suas ideias e trazendo as suas ideias para melhorar a qualidade de vida. Isso é muito importante. Tem muita gente jovem que está velho, na verdade, né? Então, eu acho que não. Nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para sonhar. Eu penso o seguinte, nunca é tarde para sonhar. Você tem um papel muito importante. Tá. Ontem eu falei com um grupo de jovens da igreja, que estavam a campo dentro lá, e tínhamos 40 jovens adolescentes. Perguntei, qual é os teus sonhos? Qual é o seu sonho? Então, a gente só vive sonhando. A gente tem que ter, nas cidades, pessoas pensantes. Eu estou escrevendo um livro chamado A Cidade que Queremos, e tem esse tema ambiental muito interessante. Então, para que nós possamos falar, a gente quer deixar que nós possamos deixar um legado para a nossa cidade. Eu sou morador de Caxias nesses anos todos, você também tem mais de 60 anos morando em Caxias, no bairro do Centenário. Mas dizer o seguinte, só para complementar a nosso tema aqui, que é muito vasto, muita gente pode entrar nessa conversa. Agora, quero agradecer o Vitor Daniel, que está lá em Cabo Frio, está agradecendo a gente a presença dele aqui na nossa live. Uma coisa interessante, sabe? Que as pessoas estão... Daniel está falando aí da parte a palavra bonita, economicidade, meio ambiente sustentável, tá. Agora, como é que a gente pode fazer? Existem algumas coisas que a gente... Lavoisier já disse, não nos copia, a gente transforma, a gente copia as coisas, né? Então, a cidade tem lá no Rio Grande do Sul que faz uma troca solidária. Achei muito interessante isso. Eu assisti, eu vi. Sustentabilidade, porque nossas cidades, as cidades que produzem a agricultura familiar, tem uma lei federal que determina que a prefeitura deverá comprar, a Secretaria de Agricultura na escola deverá comprar 30% da merenda escolar com a agricultura familiar. Isso é muito importante. Então, qual é a sustentabilidade que eu penso nisso? Uma cidade aí que nós fizemos pesquisando e que pode ser feito no futuro na cidade de Duque de Caxias, é uma ideia que a gente, para aqueles que podem estar aí, é o seguinte: PET, garrafas de PET, garrafas de vidro, latinhas, isso tudo podem ser trocado por X. Nós temos uns 15 quilos de PET trocados por produtos da agricultura familiar. E isso vai fazer com que as pessoas se envolvam. Aí que eu quero que você fale. Por que as pessoas não estão envolvidas? Porque não tem um retorno. Se eu faço isso, se a prefeitura, se o órgão público, ele consegue fazer com que eu junte, eu vou catar toda a minha família, o prédio todo, vou pegar papel, vou pegar tudo aquilo, guardar, e quando chegar o caminhão num projeto, vai trazer agricultura familiar, banana, macaxeira, aipim, tudo que foi feito na própria cidade, e nós vamos fazer a troca solidária. É uma ideia interessante. O que você acha dessa ideia? É isso, Daniel. Você tem razão. O que está faltando é que o meio ambiente da cidade, né, aquelas pessoas que se envolvem com o meio ambiente, estejam dentro desse contexto, né? Falar de meio ambiente e fazer mudanças necessárias exige a participação de todo mundo. Isso é um contexto que a gente precisa construir de forma tranquila. Então, a escola, por exemplo, é fundamental nesse papel. Não se pode hoje pensar uma escola, uma educação que não seja sustentável. A educação precisa ser sustentável. O que é uma educação sustentável? É você pensar uma escola
pensar uma educação que vai garantir o futuro das pessoas. Nós temos que olhar um pouquinho mais para frente. Nós estamos fazendo políticas imediatista. É só para o hoje, é só para o agora, ou é para o ontem. Então, não existe planejamento na cidade para que a cidade ela avance. Nós estamos ficando com esse problema em várias cidades do Brasil. Outras até a gente receberam prêmios, né, sobre isso. Então, nós temos cidades brasileiras, não muitas, mas temos poucas, que avançaram nessa questão da sustentabilidade. Você citou aí Caxias, né, onde tem um programa solidário, onde as pessoas levam o seu material, seu resíduo sólido e recebem uma contrapartida, recebem um alimento, né? E ajuda a agricultura familiar naquela região. E isso que é importante. Poderíamos fazer isso, mas aí a Secretaria de Cultura e o governante, ele precisa ter essa sensibilidade, que isso é um avanço importantíssimo para todos nós. Passa pela sensibilidade do governante, passa pela sensibilidade de toda a sociedade, da escola, né? E muitas cidades brasileiras já estão fazendo isso, né? E Caxias, do tamanho que é, da importância que é Caxias, ela não pode ficar fora. Nós estamos atrasados discutindo questão ainda de lixão e questão de onde jogar o lixo, como tratar o lixo. Então, nós estamos muito atrasados. E precisa de leis que incrementem e garanta esse tratamento, esses programas dentro da cidade. Bom, Raoni, nós estamos com o tempo já quase, nós nem discutimos tudo, mas já temos aqui quase 30 minutos de bate-papo. Vou dizer para você o seguinte. Muita coisa, né? Tem umas perguntas aqui sobre os pneus, o Glauber colocou aqui. Para você ter uma noção, nós temos praticamente 200 mil carros na cidade de Caxias. São 800 mil pneus que são trocados periodicamente. Qual é a sua sugestão? Para onde estão indo hoje os pneus? E aí, você que está nos assistindo aí, para onde você bota o pneu do seu carro? Quando você troca os pneus? Nós devemos trocar os pneus. Vai para onde esses pneus? Então, isto chama-se, que eu quero deixar bem claro aqui, as pessoas falam, o Daniel é sonhador. Essa economicidade, a economia que isso daria para o próprio gestor, para a própria prefeitura, que a prefeitura, na realidade, nós somos sociedade, devemos estar trabalhando em conjunto para que toda a sociedade possa ter proveito. A parte ambiental é isso. Né? Só fugindo um pouquinho, eu achei interessante, hoje eu fui lá em Bahia e vi uma rua e tirei uma foto que eu não pude botar aqui. De um lado, só postes, iluminação, e do outro, só árvores. Por que as cidades não podem ter árvores de um lado e a importância da árvore de uma cidade e iluminação do outro? Porque não tem planejamento, não tem pessoas que pensem nisso. Né? A árvore hoje ela é muito importante e não é plantar árvore onde tem poste, não. Está plantando árvore e depois cortar. É complicado. Então, o que eu acho que a gente tem que ter uma visão ambiental dentro da cidade, porque a cidade virou uma selva de pedra. Uma selva de pedra, a nossa cidade, com esses 900 mil habitantes, é selva de pedra. Precisamos amenizar isso plantando árvores. O que você acha disso? É isso mesmo. Antes eu quero responder uma coisa. Você falou dos pneus, né? Existe um trabalho que nós chamamos e que a Lei 12.305 de 2010 chama de engenharia reversa, né? Muitas empresas foram enquadradas para que elas, quando colocam um material, um produto no mercado, esse produto, ela teria uma responsabilidade com esse produto. No caso dos pneus, deveria ser assim, na verdade, né? A empresa que fabrica o pneu também teria que ser a responsável em tirar o pneu para poder ela entrar no outro ciclo, né? Retornar ao mercado. Agora, o que a gente tem visto por aí, inclusive no interior, são pessoas pegando pneus, pintando pneus, colocando uma florzinha dentro, colocando na beira da praça. Eu estou vendo, a gente percebe que quando a sociedade não dá um destino aos resíduos sólidos, a população começa a tomar suas medidas de forma criativa, né? A usina de reciclagem também é um grande projeto para que a gente possa pegar esses pneus e tratar esses pneus, moer esses pneus, e ele ser transformado em asfalto, por exemplo, pode ser transformado até em tijolo para construção de casa, né?
tem mil e outras uma coisas, ideias né? para tratar esse pneu, entendeu? Com relação a gente pensar a forma de usar essa economia, o retorno, porque a pergunta só é o seguinte: que retorno a sociedade tem? Ela tem muitos retornos. Só em você morar numa cidade limpa, isso é um grande retorno, né? Porque uma cidade limpa é uma cidade com menos vetores, com menos doenças, né? A gente tem que pensar também desse jeito. A cidade que a gente quer não é a cidade que mais varre, é a cidade que menos suja. Então, mas para É sujar menos verdade, é verdade. para sujar menos uma cidade, nós temos que passar pelo processo de educação ambiental que começa lá nas escolas. Precisa começar nas escolas, e aí entra uma coisa também, que a gente não está tendo muito tempo de conversar, que é a seleção desse material, a separação desse material. A coleta seletiva, ela precisa existir, né? Primeiro nos órgãos públicos, depois na iniciativa privada e depois na casa das pessoas. Nós precisamos criar um modelo em algum lugar, pode ser num bairro, 2 bairros, 3 bairros, 3 bairros, mas começar a criar um modelo para que a gente possa ter uma referência, né? A cidade pode programar isso. É importante que se faça isso. A ideia que a gente tem, a gente como sonhador, dando essa sugestão, batendo papo, e as pessoas podem depois interagir conosco para dizer da importância disso, a gente precisa muitas coisas na sustentabilidade da cidade, no meio ambiente. Nós estamos quase em cima não quero tomar tempo das pessoas, muita gente falando conosco aqui, né? O próprio Jani Menezes, as pessoas que estão conosco. Obrigado, Jani. Sobre iluminação, a energia solar, que é uma coisa. Eu tive o prazer de ir na Alemanha e fiquei impressionado. Aliás, os que estão nos ouvindo, fiquei impressionado. A Alemanha, um país europeu, em que tem gelo, em que tem frio quase 6 meses, e o 30% das pessoas estão usando energia solar. Por que um país como o nosso, que é um país tropical, não usa energia solar? Poxa, eu penso, e aí você vai concordar comigo, tenho certeza, que as empresas, que as escolas, para que a prefeitura não bota a energia solar nas escolas? A energia solar na escola vai diminuir os custos. Você sabe que tem escola em Duque de Caxias que paga R$30 mil de luz por mês? R$30 mil de luz por mês. Vamos fazer vamos conscientizar as nossas autoridades para que elas possam trabalhar para que possamos ter energia solar. A energia solar na escola vai diminuir o custo, vai gastar um pouquinho no início, mas no futuro vai fazer economia para investir em outras áreas. Né? O empresário também teria que ter algumas leis municipais que pudessem dar desconto, não digo que não pode fazer leis isentando, mas descontos para quem implementar energia solar. Com isso, a cidade vai ficar sustentavelmente correta, vai ter mais possibilidade, vai economizar mais. O seu comentário sobre isso. Queria que nós estamos já quase encerrando o nosso bate-papo. O mundo... primeiro eu quero agradecer aqui vocês que estão participando, né, assistindo essa live que é tão importante. Esse é um assunto muito complexo, né, mas que nós precisamos conversar sobre ele. A gente não pode ignorar. O mundo caminha hoje para energias limpas, né? É importante que as cidades comecem a pensar suas energias limpas, né, como fonte de sustentabilidade e garantia para o futuro, né? Então você tem razão. A cidade de Duque de Caxias, ela pode implantar um projeto de energia limpa, né? Porque o que acontece aqui? Esses dias observando algumas imagens, e Caxias tem construído muito galpões. Está cheio de galpões em Caxias. Quando você constrói muitos galpões, você cria um problema, né? Tudo bem, a empresa, o desenvolvimento, a gente quer tudo isso. Só que o desenvolvimento ele tem que vir de forma racional e sustentável. Quando se cria muito galpões na cidade, você cria também ilhas de calor. As pessoas nem sabem, né? As ilhas de calor, o que traz? Ela traz mais calor para aquela região toda,
E aí o que acontece? Você aumenta o problema de respiratório nas pessoas, né? Você aumenta o problema de doenças pulmonares, e as pessoas não percebem que elas estão ficando mais doentes. Por quê? Porque ela mora num lugar onde foi formada uma grande ilha de calor, né? Então, quando você fala de um projeto desse aí, de energia solar, é preciso que os empresários na cidade, aqueles que têm uma visão melhor do futuro, eles possam construir galpões também, né, com energia solar. Eles têm que fazer essa parte deles, né? As escolas que estão na mão, as escolas públicas, onde o prefeito, os prefeitos têm essa autoridade de implantar projetos, também pode fazer isso para economizar. É aquilo que você falou, entra na ideia de economicidade, né? É preciso, tem que fazer isso. Eu penso o seguinte, a princípio, as secretarias de indústria e comércio da própria cidade deveriam estimular as empresas a poderem modificar seu meio com meio de parte elétrica, com sustentabilidade através da energia solar. Raoni, nós estamos hoje... Tem muita gente aqui conversando com a gente. Quero agradecer ao professor Natanael, o André Andrade, o Elfine Muzi, lá de Bom Jesus, Tabapuana. Como nós estamos longe, muito né? Bom, muito Carlos bom. dos Santos, Renan da Silva, professora Regina Célia, lá de Rio das Ostras, Evandro Brasil, Ruth Coutinho, Glaucio Eugênio, Sandro Fortes, lá de Mauá, Samara Oliveira e outros que estão conosco nesse momento. O tema é muito interessante, eu estou à disposição, você também pode dar a maneira de interagir com a gente através das nossas linhas de comunicação, acho muito importante. E a gente vai terminar aqui dizendo para vocês o seguinte: nunca é tarde para sonhar. Eu penso que eu estou hoje, aliás, dia 21, semana que vem, daqui a 15 dias, eu faço 73 anos. Não parece não, né? Mas 73 anos, mas eu não paro de sonhar, sonhador. Nasci praticamente em Caxias, vim para Caxias em 1948, sou filho de um pastor, Vitor Vicente Figueiredo, e estou no Centenário há muitos anos. Aliás, a gente mora no Centenário, vive no Centenário, vive dentro da comunidade, sabe como é que são coisas que podem ocorrer. Então, aí tem sonho para a nossa cidade. A cidade precisa de pensar, de pessoas da sociedade que sonhem, né? Nós temos muitas pessoas que estão no exercício de algumas atividades públicas que não sonham. Então, isso é muito ruim. A sociedade deverá ter pessoas que sonham, né? Isso é importante. Nós todos estamos juntos para sonharmos e termos a nossa atividade. Quero agradecer, professor Raoni, nosso bate-papo. Já estamos com 55 minutos. Quero agradecer a você esse momento aqui. E as pessoas, você pode dar também o seu endereço, para as pessoas possam estar interagindo conosco. Eu quero agradecer, Daniel, a oportunidade, o convite que foi feito. Obrigado a você que esteve conosco até agora, né, e que participou. Tantas pessoas que o Daniel falou, a minha filha Samara, que está nos assistindo, a minha filha Isadora, também que está nos assistindo, o House, meu filho Jefferson, que está aqui, perto aqui também, participando com a gente, ajudando a organizar. Eu quero dizer que eu estou sem máscara aqui porque eu estou num ambiente isolado, eu estou sozinho nesse ambiente, tá, gente? Eu estou sem máscara por isso. E agradecer essa oportunidade e também agradecer ao deputado Áureo. Áureo, você, quando fez essa convocação para o Daniel vir participar desse momento em que a cidade vive uma pandemia e trazer toda a experiência dele como cirurgião dentista há mais de 40 anos na cidade foi muito importante. Essa convocação demonstra o quanto você se preocupa com a cidade. Eu quero agradecer aqui vocês, os ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, e dizer que eu estou à vontade e estou aqui para o que der e vier, e a gente precisa pensar uma cidade melhor, uma cidade com mais qualidade de vida. Eu quero também mandar meu abraço aqui para o Jani Menezes, nosso amigo, que está nos assistindo também, tá certo? E agradecer você, Daniel, por essa oportunidade, tá bom?
A oportunidade é essa. Quero agradecer a todos que estão conosco, dizer que nós estamos aí a serviço da nossa comunidade, sonhando por uma cidade melhor, e nossos sonhos não param por aqui, né? Nós temos outros temas, breve estaremos falando sobre outros temas muito interessantes, e que vocês possam acessar nosso Facebook, nossa linha nossa página, fanpage, que nós estaremos aí dando as informações sobre a nossa vida e nossa vida profissional. Ainda continuo cuidando do sorriso de muita gente. Hoje mesmo, me encerrando aqui, fui convocado para ir uma casa muito interessante ali na Mangueirinha. Fiquei impressionado, uma pessoa com mal de Alzheimer, e me solicitou a minha presença lá. Isso é uma satisfação muito boa para mim, como profissional na área da saúde. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe, que Deus possa, nesse dia de hoje, da independência do Brasil, que nós possamos estar independentes sempre, com as nossas ideias possam ser proclamadas, muito importantes para a nossa sociedade. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Com Deus, um abraço. Fala, Daniel.